Olha, segundo novos dados divulgados pelo IBGE, os alagoanos têm a segunda pior renda do Brasil. O Bruno Protásio traz para a gente os detalhes ao vivo aqui no Cidade. Bruno, são dados realmente que constatam, né, a situação realmente difícil que muitos alagoanos vivem, né? Verdade, Edson. Infelizmente, os dados foram confirmados hoje, são do IBGE, e os valores são com base na pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua. E nestes dados, Alagoas aparece com a renda per capita de R$ 796 a cada membro da família, o que mostra que é a segunda pior do país em 2020. Apesar disso, Edson, Alagoas tem tido um aumento leve dos 2 últimos anos em relação a essa mesma pesquisa. Em 2018, a renda per capita era de 714, em 2019 subiu para 731 e agora em 2020 foi de 796. Mas só foi suficiente para ficar à frente do estado do Maranhão, que registrou R$ 676, um número abaixo. A maior do país foi no Distrito Federal, R$ 2.475. E na média nacional, Alagoas aparece também muito distante, que foi de R$ 1.380. O que quer dizer, Edson, que a renda per capita do alagoano corresponde a 57,6% do brasileiro em geral, o que é um número que evidencia que está bem distante da média nacional. Edson. Verdade, Bruno. São números que preocupam, né? Ainda mais preocupam, por exemplo, porque a gente ressaltou ano passado que muitos alagoanos, durante a pandemia, tiveram exatamente no auxílio emergencial uma situação de um pouco mais de tranquilidade para sobreviver. Inclusive, Alagoas foi um dos estados que mais teve exatamente pessoas que receberam auxílio emergencial. E isso é uma situação que comprova exatamente com esse dado agora em relação à renda per capita. Obrigado, Bruno Protásio. A gente vai continuar nesse assunto para entender exatamente por que Alagoas, né, tem exatamente a situação de uma renda per capita muito baixa, né? E a gente explica que per capita é por pessoa, né? Significa por pessoa. Então, se uma casa tem 2 pessoas, naquela casa, em média, as duas juntas recebem pouco mais de R$ 1.400. Só tem uma pessoa, a média de R$ 700. Vou conversar ao vivo com o economista Jarpa Aramis pela internet para que ele nos explique um pouco mais, né, qual é a dificuldade e a problemática, na verdade, de quem recebe abaixo, inclusive, da média nacional. É um problema sério, inclusive, né? Ressalta essa dificuldade do nosso estado, não é, Jarpa? Boa noite. Boa noite, Edson. Obrigado mais uma vez pelo convite. E, infelizmente, para tratarmos sobre uma temática que é recorrente, esse ranking onde o estado de Alagoas geralmente se posiciona. Geralmente sempre em uma das suas piores posições quando comparado com outros estados brasileiros. Qual é o reflexo, ou seja, o que é que levou o estado de Alagoas a alcançar, infelizmente, esses patamares? Ora, nós temos um processo histórico de formação onde estamos pautados em uma monocultura de um único produto no estado. Então, o estado ele se desenvolve, ele cresce em torno de uma única atividade produtiva, que é a cana-de-açúcar. Evidentemente que toda a rede e toda a articulação institucional em torno do processo de desenvolvimento do estado, ele ocorre na busca pela diversificação, por outras atividades que surjam, mas, infelizmente, a gente ainda não consegue se desvincular e trazer outras alternativas, outros processos, ou criar mais empregos, poder oferecer ao povo alagoano uma maior quantidade de indústrias, uma oportunidade do cidadão alagoano, sim, conseguir buscar sua sobrevivência por meio de outras formas de trabalho. Infelizmente, nós temos um processo histórico que pesa e que, de fato, você bem colocou no período do processo de isolamento social, o auxílio emergencial, o Estado de Alagoas foi um dos mais beneficiados,
que, consequentemente, revela o perfil social do nosso povo, muito carente e que depende dessa estrutura do governo federal, ou seja, dos seus programas de transferência de renda, para poder viabilizar a sobrevivência dos cidadãos alagoanos. Pois é, e a gente acaba esse ciclo vicioso, infelizmente, porque faltam oportunidades. E é uma questão assim histórica, como você falou. Não tem solução mágica, não dá de uma hora para outra, qualquer que seja o governo, tentar solucionar de uma vez por todas esse problema. É um problema crônico, histórico, e claro que tem que chegar e ser resolvido também com o tempo, né? É uma questão a longo prazo também. A gente lembra que o governo do estado, inclusive, até para atender uma grande parte da população que não tem o mínimo necessário, criou agora um programa específico para famílias de baixa renda, para mulheres grávidas, para garantir pelo menos ali, né, a sobrevivência e a nutrição dessas crianças. Então, para você ver como a gente está numa situação realmente que preocupa e que, infelizmente, a gente depende dessas transferências de renda, né? Nós temos hoje 102 municípios no estado de Alagoas e aproximadamente dentre os 102, você tem 10 municípios que conseguem aí ter uma dinâmica própria, ativa. Infelizmente, os demais, eles vivem na dependência desses programas de transferência de renda, seja do governo federal, essas iniciativas, seja do estado ou até do município, como nós temos alguns casos, elas sim são louváveis e vêm exatamente para poder suprir aquela família, aquele conjunto de pessoas que não conseguem colocar sua comida na mesa. Infelizmente, vivemos um processo crônico, como você bem colocou, não é da noite para o dia que se muda essa realidade. Vale frisar que todos os agentes envolvidos no processo de desenvolvimento econômico do Estado, eles vêm fazendo um esforço no processo de diversificação, no processo de atração de oportunidades, ou seja, buscando caminhos para o desenvolvimento, mas, infelizmente, a história nos penalizou e, principalmente, em alguns momentos dessa história, nós ficamos ainda um pouco mais atrás, em alguns casos em especial. Mas acredito que o Estado, esses dados sinceramente, não são novidades para quem já está na área de buscar essas informações econômicas e sociais. A gente já está bem calejado de ver, infelizmente, o nosso Estado ocupando, quando não a última, mas lá entre as últimas colocações. Japa, muito obrigado pela sua participação mais uma vez e até uma próxima. Boa noite. Boa noite, até mais.